lindíssima. E a gente vai servir a primeira dose. Então, a gente vem, eu e o Joe vamos dar a primeira dose. Daí vocês não tomem, fiquem segurando. Daí quando todo mundo tiver servido, a gente toma junto. Daí eu vou falar um pouquinho, o Joe vai falar um pouquinho, o Fábio e o Gilberto. Daí vai começar a playlist, tá? E uma boa sessão para todo mundo, né? Gratidão a Dani e Miguel de nos receber aqui no espaço de vocês. O que sempre está no meu coração é você mestre de si mesmo. A gente sempre vem falando isso, para quem me conhece, do poder pessoal. Quem conversou comigo hoje ouviu eu falar muito. Isso e aquilo. Eu falei, gente, fecha os seus olhos, respira e pergunta para você mesmo, porque é essa conexão que vai levar a gente aonde a gente quer chegar. Essa conexão com o mestre nosso, com a centelha divina. Então hoje eu espero que vocês estejam sempre nessa jornada de manifestar o divino de vocês aqui na Terra. Porque a gente está construindo uma nova Terra. E a gente vai ancorar essa nova Terra manifestando esse divino na gente. Que vocês hoje sejam mestres de si mesmo. Hoje o tema são as leis herméticas e a gente vai conversar com o mestre Hermes e com o mestre Saint-Germain e todos aqueles que se apresentar. Então é o mestre interno de vocês que vai aflorar hoje para receber todo esse conhecimento. Gratidão de terem vindo, é uma honra ver a maestria de vocês sendo desenvolvida. Agradeço de coração, Dani, Miguel, Gilberto, Fábio, amor. Gratidão. Quer falar alguma coisa? Se alguém quiser tomar um suquinho após o chá, Tem um e não suquinho. Pegou, tá ali atrás para limpar o gosto, para o clarear o gostinho aí. O Zé tem fruta. Tem alguns que adoram, tem alguns que acham o gosto peculiar. É isso. Podemos beber? Podemos beber. Então, todos bebemos de uma vez só. Vamos lá. Se vocês têm água ou suquinho, pode pôr assim no copinho, ó. Como ele é mais grossinho, você pode pegar ali e aproveitar mais um pouquinho ali. Não, gratidão. Então vamos lá, a sessão mestre de si mesmo, né? A gente conversou sobre isso, da própria maestria. Vai ter um exercício no meio da sessão das leis herméticas. Fechem os olhos de vocês, vejam se vocês querem fazer o exercício. Vai ter segunda dose, terceira dose, é a mesma coisa. Respirem. Conversei com alguns de vocês hoje, que o que a gente precisa é relaxar, né? Então, escuta a música, relaxa. Tira essa atividade mental, tá vendo que tá vindo muita coisa,
se conecta com a música, respira, relaxa, vai relaxando o corpo, deixa a medicina atuar. Pode ser que vocês tenham vontade de fazer limpeza. Se vocês tiverem vontade de fazer limpeza, a gente não incentiva a limpeza. Então, olha para cima, né? Respira. Respira pelo nariz e solta pela boca. Recadinhos do coração, né, amor? Precisou de ajuda? Levanta a mão, a gente vai até vocês para ir no banheiro, né? Precisa de alguma coisa, um lencinho, alguma coisa, levanta a mão, a gente ajuda vocês. Não é para sair daqui, desse espaço, tá? Então, se precisar ir no banheiro, vai no banheiro e volta, senta. A sessão, ela é individual, cada um no seu processo. Não interfiram no processo do outro. O outro dá conta do processo dele. Se ele precisar de ajuda, ele levanta a mão. A gente vai lá ajudar. Mas lembrem-se de relaxar e respirar. De novo, obrigado, Marina, pelo convite, né? Caminho de busca, de cura, de entendimento interior. E que vocês possam, obviamente, transmitir isso, que eu sempre digo lá, daquele vai a São Paulo, lá em São Roque, que é você buscar esse caminho no seu dia a dia. Conversando aqui com amigos, entendendo que não é a fuga para a montanha que vai te trazer o processo, é essa convivência, é a sociedade, é o seu dia a dia com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, com o seu chefe, e assim por diante, né? Então, esse processo de entendimento interior, ele passa muito por isso, né? A gente ir aplacando ali, pouco a pouco, o nosso ego, né? Tentando trazer uma nova vida para o nosso dia a dia, um novo entendimento, né? É um trabalho que o Gilberto trouxe, né, da famosa já sessão instrutiva, e que a gente tem levado para tantos lugares já no Brasil, para essa transmissão. A sessão instrutiva é o que a Marina colocou, é uma sessão que tem começo, meio e fim, né? Vai tocar o sino, nós vamos fazer um exercício. O exercício é livre, obviamente, mas a gente recomenda, né, porque a potencialização é muito grande quando a gente faz o exercício. O chá para a gente é um grande instrumento, né, que potencializa essa visão que nós podemos ter, essa astralização, né, das ondas que a gente normalmente no caos a gente não percebe. Então vai ser um momento aqui de 3 horas que a gente vai ter essa percepção ampliada, né, em relação ao nosso trabalho. Então aproveitem, desfrutem o máximo, né, dos olhos fechados. Como a Marina colocou, é importante a respiração. Não está se sentindo bem por algum motivo, olha para cima, tenta focar na luz, respira profundamente. Se não der, né, não procure ir ao banheiro, tem gramado aqui disponível, né, se não der mesmo, vai lá, vomita no gramado, volta para a experiência aqui. Eu estou aqui, o Gilberto, a Marina, ou tem um baldinho também, né, desculpa, José, para auxiliá-los nesse processo aqui de vocês interior. Então, não está se sentindo bem, tem alguma coisa errada, pode levantar a mão, nós vamos até vocês e vamos auxiliá-los naquilo que for possível, tá? Isso é importante. Então, aproveitem, né, ao máximo essas 3 horinhas que nós vamos ter aqui, porque vai ser um momento realmente de interiorização, de busca e de, muitas vezes, de cura, né, de processos interiores de vocês, tá bom? Muito obrigado, hein? Gilberto, por favor. Gente, boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui, fazendo o meu papel, que é o papel de orientador, de instrutor. Então, assim, uma grande honra. Então, desde já agradeço, né, por vocês terem me convidado, agradeço a Zé e a Marina, agradeço o Fábio, que gentilmente me recebe na casa dele e me traz até aqui. Então, assim, muito especial mesmo esse carinho, né, deles me acolhendo e trazendo essa informação para vocês, né. Então, vamos entender o que é uma sessão instrutiva. O chá, ele dá um tempinho pra gente, 10, 15 minutos assim, daí ele começa a fazer efeito. Então, a gente tem esses 10 minutinhos iniciais para falar sobre o que é a sessão instrutiva. Então, o que é a sessão instrutiva? Sessão instrutiva é um formato diferenciado de beber o chá. Então, tem muitas formas de beber o chá. Dá para beber o chá e se perder lá no meio do mato. Dá, ué? Claro que dá. Mas
vai ficar uma sessão sem um foco. Então nós aqui, nosso objetivo é trazer um foco, um objetivo mesmo, fazer uma sessão mais focada daquilo que nos interessa. Então essa proposta de hoje, a gente tem várias sessões e tem várias propostas, né? Essa sessão de hoje é para estudar as leis herméticas. Então como que nós vamos fazer? A gente bebe o chá, igual nós bebemos, vamos ficar quietinho, e daí eu vou colocar umas músicas para guiar o processo. Por quê? Porque a ayahuasca é sensível ao som. Então quando a gente bebeu a ayahuasca ela vai nos mobilizar a encontrar coisas dentro de nós, de acordo com o que a música vai nos conduzindo. Então a música é o nosso condutor, é o nosso guia. Então ela te leva para cá, te leva para lá, e vocês vão ver que é muito parecido com um canal de televisão. Então vocês vão em frequências diferentes, sintonias diferentes. Então quem está bebendo chá pela primeira vez vai perceber que a gente sai desse mundo 3D aqui e vai para outras dimensões. É isso que o ayahuasca faz para a gente. Ele nos permite ir para uma outra dimensão. Nessa outra dimensão, não é que ela é desconhecida da gente, né? Se vocês, depois que vocês se acostumam com ela, ela passa a ser um local conhecido. Mas é que a gente não está acostumado com ela. Nós estamos acostumados com esse corpo aqui, de carne e osso, que é um corpo 3D. E a ayahuasca nos leva para 4D, 5D, 6D, 7D. A gente vai para outras dimensões mesmo, onde as realidades são diferentes. E ali você vai precisar se acostumar com essa transição vibracional. Então, o que acontece? A ayahuasca vai dar um relaxamento, então vocês vão observar que vocês vão relaxar. E vão convidar, a ayahuasca convida a gente a ficar de olhinho fechado. Então a gente fecha o olho e relaxa. Então aí vocês vão perceber uma série de sensações diferentes. E essas sensações são naturais do processo. Vocês vão se apropriando dela, vão se acostumando com ela. E deixa a ayahuasca te guiar. Se solta e deixa a ayahuasca. Aí as músicas é que vão te conduzindo, vão te levando para os entendimentos das coisas. Aí no meio da sessão, por volta de uns 40, 50 minutos, inclusive para quem não pegou uma frequência diferenciada, que a gente chama de borracheira, né, é um termo que vem mais lá do norte, né, que do pessoal mais simples, né, que lembra a borracha, né, a pessoa fica como se fosse mole, né, borracheira, que é esse estado de consciência diferente que a gente adota com a ayahuasca. Quem não pegou ainda, que não percebeu que entrou na experiência, pode beber um pouco mais daqui uns 30 minutos, mais ou menos. Não tem problema nenhum, vocês podem beber, o chá é seguro. Outra coisa importante de se dizer, dentro do nosso país o chá é legalizado, né? Então você diz, eu estou fazendo alguma coisa ilegal? Não está. Nós estamos fazendo uma coisa legal, né? Não tem nada de errado no que nós estamos fazendo. Tem as leis que protegem o chá é do Brasil, é da floresta amazônica, né? Então nós estamos fazendo algo que é permitido dentro da legislação, então está tudo em paz. A ayahuasca, né, nós representamos, né, o Ayacer lá de Cambé, Londrina, essa região, que é uma instituição documentada, tem registro, tem CNPJ, está tudo certinho, né? Então nós estamos dentro da legislação, está tudo ok. Bom, feito todas essas recomendações, daqui uns 40 minutos, né, aí a gente dá uma paradinha na música e toca um sino. É essa a metodologia que a gente vai usar. Nós vamos estar num momento da experiência transcendental, assim, nós vamos estar com percepções diferentes, aquelas percepções que a gente não tem no dia a dia, né, que é isso que a gente chama de borracheira, ou isso que nós chamamos de astralização. Aí no momento em que a gente está nesse processo de astralização, aí nós vamos fazer a leitura das leis herméticas. Por quê? Porque quando a gente faz a leitura das leis herméticas, a gente entra na frequência do mestre, o mestre Hermes. E daí ele passa a te instruir. É assim que a gente entra na frequência de um mestre. A gente lê o livro do mestre, a gente conhece o que o mestre deixou de informação. Então, é como se vocês querem entrar na frequência do ser que eu sou, basta ler meu livro. Então, esse aqui é o lançamento de hoje, né? Então, vou deixar registradinho aqui para vocês, né? Ó, esse aqui é, né? Eu sou o que eu sou, as chaves do processo de ascensão. Então, tem várias formas de entrar na frequência do mestre. Por exemplo, quando vocês olham para esse símbolo aqui, vocês entram na minha frequência. Porque esse símbolo aqui, né, foi o ser que eu sou que trouxe para o mundo. Então, esse é um símbolo que eu vou explicar no final da sessão, porque aqui a gente tem só um minutinho para dar um detalhezinho, então, mas aí depois eu vou falar para vocês o que ele significa, tá? No final da sessão a gente pode falar.
E quem quiser depois adquirir o livro também, fica à vontade, o livro está aqui à disposição, mas no final da sessão a gente fala mais sobre isso. Para entrar em contato com o mestre, eu leio o livro do mestre, eu escuto a palavra do mestre, ou eu entro em contato pelo símbolo que o mestre deixou. Aí, no caso, as leis herméticas, né, são a palavra do mestre Hermes, o Hermes o Trismegisto. Então, o Hermes é o mesmo Tote. Tote egípcio é o mesmo Hermes o Trismegisto. Então, é isso que nós vamos proporcionar para vocês. Esse é o objetivo da sessão. Entrar na sintonia do mestre, que o mestre não é uma pessoa, isso é importante. No final da sessão a gente vai falar mais sobre isso, né? O mestre não é uma pessoa, mas ele pode trazer um representante para o mundo. É igual quando a gente quer conversar com o gerente do banco, ele é um representante do banco, não é assim? Então você vai lá e conversa com o gerente, ele é um representante. Aqui no mundo humano também existem representantes, né? A hora que nós fizermos a leitura das leis herméticas, o mestre vem e nos ensina. Aonde que ele ensina? Dentro de nós, né? No plano astral. Porque nós bebemos o chá e nós estamos sensíveis ao astral. Entendeu como é que funciona? Então essa é a lógica da sessão instrutiva. Como é que vai funcionar o exercício? É muito simples. Eu vou vir aqui diante de vocês e vou fazer uma leitura e vocês podem fazer a leitura acompanhando ou vocês podem ficar de olho fechado me acompanhando. Então eu falo, vocês falam na sequência e assim vocês interiorizam a palavra desse mestre, do Hermes, o Trismegisto. Feito essa interiorização, depois a sessão segue, com mais algumas músicas que vão nos guiar no processo. Entendeu? Essa aqui é a lógica da sessão instrutiva. Por isso que nós demos o nome de sessão instrutiva. Porque a cada sessão sempre tem uma instrução. Então ela é uma sessão focada, ela é guiada, ela vai para algo que nos interessa. Que, no final da sessão, eu vou esclarecer para vocês o que é essa coisa chamada ascensão, né? Mas como a borracheira já está chegando, né, a gente percebe que vocês vão mudando de cor, assim, né? É legal, né? Vocês vão mudando, vão ficando mais clarinho, né? Então, como ela já está chegando e vocês vão começar a perceber as sensações, né, que a borracheira traz, então eu já vou parar de falar, já vou colocar as músicas aqui e nós vamos seguir o processo, tá bom? Coisas muito importantes. Se você está na sua experiência e não quer fazer o exercício, vocês são livres, tá? Não tem nenhuma obrigação de fazer o exercício. De fato, o exercício é bastante simples. É só a leitura das leis herméticas. Nós já fizemos exercícios numa sessão instrutiva que a gente ficava de joelhos, né? Tinha toda ali uma movimentação corporal. Aqui não. Essa sessão instrutiva é mais calminha, né? Vocês vão ficar sentadinhos, olhinho fechado e só vão repetir para a gente poder entrar na frequência. Ok? Gente, tá tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Tá tranquilo? Então tá. Dicas. Agora vamos para as dicas, né? Quem já bebe ayahuasca há muito tempo tem algumas dicas para dar, né? Por exemplo, assim, tô passando um apuro dentro de mim. O que eu faço? Eu puxo o ar pelo nariz, solto pela boca. Puxo o ar pelo nariz, solto pela boca. Levanto a cabeça e olho para uma fonte de luz. Vocês vão ver que eu vou deixar a luz acesa. Isso é de propósito, tá? Para auxiliar vocês. Quando vocês olham numa fonte de luz, o chá ayahuasca é sensível ao som e é sensível à luz. Então nos coloca na vibração da luz, que é o que nós estamos buscando, né? Porém, de vez em quando, durante a sessão, a gente precisa descer para conhecer as nossas trevas. Todos nós temos elas lá dentro de nós. Em algum canto, elas estão lá. Aí a ayahuasca nos ajuda a descer, certo? Se vocês descerem e não conseguirem subir, vocês me chamam. Daí eu ajudo vocês a voltar para cá. O que significa isso? O que eu estou falando? Vamos pensar que uma pessoa desceu e entrou numa crise. Ela está passando um apuro. E ela começa a passar mal, e vai ter uma sensação de vomitar. Isso a gente não precisa... Não tem necessidade de viver isso. A sessão instrutiva, ela segue outro princípio, que é o princípio da misericórdia. Então, se você perceber que você entrou ali e está muito difícil de sair naquela dimensão que você entrou, você me chama o Fábio já está bem escolado ali, né? O Zé e a Marina também já estão entendendo como é que funciona, né? Aí, por meio de alguns decretos e orientações, a gente vai trazendo a pessoa de volta. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Tranquilinho? Então tá. Então vamos começar.
Pessoal, chegou a hora do nosso exercício. Então, se vocês quiserem, o exercício é livre, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos nos interiorizar com a palavra do mestre Hermes Trismegisto. Então, eu vou... o exercício é muito simples. Eu falo, vocês falam na sequência. Tudo bem? Se vocês quiserem usar o papel, tá tudo bem. Se vocês quiserem ficar de olhos fechados e seguir as orientações, tá tudo bem também. De acordo com o que vocês acharem melhor, tá? Então vamos lá. Ó, eu vou falar e vocês falam na sequência, combinado? Então, lei do mentalismo. Lei do mentalismo. O todo é mente. O todo é mente. O universo é mental. O universo é mental. Agora, aproveite que vocês estão na experiência, feche os olhos e interiorize essa palavra. Interiorize essa fala. Então, busque dentro de você. Por que o todo é mente? E por que o universo é mental? De quem que o mestre está falando? Está falando de vocês mesmos. Então, você que está aí dentro, que na sua experiência da ayahuasca, você é um universo mental. É tudo dentro de você. Busque essa verdade. Feche os olhos e busque. O todo é mente. O universo é mental. O universo é mental. Isso. Agora veja que você é o todo. E você é a mente. Muito bom. Estamos em harmonia. É isso aí. Esse que é o exercício. Vamos à segunda lei. Vamos lá. Lei da correspondência. Lei da correspondência. O que está em cima O que está em cima é como o que está embaixo. é como o que está embaixo. O que está dentro O que está dentro é como o que está fora. é como o que está fora. Feche os olhos, se concentre, vai buscar o significado disso aí. Nessa experiência da ayahuasca que vocês estão, o que é o dentro e o que é o fora? E o que é o embaixo e o que é o em cima? Feche os olhos. Me tenha apenas como um guia. Então, quem é você? Você está embaixo ou você está em cima nesse momento? Na sua experiência da ayahuasca? Você está dentro ou está fora? Tudo é dentro. Excelente, estamos em harmonia. Vamos seguir. Vamos à próxima. Lei da vibração. Lei da vibração. Nada está parado. Nada está parado. Tudo se move. Tudo se move. Tudo vibra. Tudo vibra. Fecha os olhos. Vai buscar essa verdade. Você está parado? Sinta aí dentro. Observe que a vida é um borbulhar. Uma agitação. Aonde tem vibração, tem vida. Então vocês vibram. Agora, ache a vibração de vocês. Isso é possível. Cada um de nós tem uma vibração única. Como se fosse a impressão digital. Agora vai mais além. Veja qual que é a cor de vocês. Todos nós temos uma cor principal. Observe. É claro que o nosso ser tem várias cores, mas tem uma que se destaca. Veja qual que é a de vocês. Aproveite essa experiência da ayahuasca para ver que tudo se move e tudo vibra. Sinta só agora uma vibração de todo o universo. Observe que o universo grande e o universo pequeno se entrelaçam. Tal como é abaixo é acima.
Agora sinta-se como um raio do Criador. Feche os olhos e veja isso. Isso, agora acha a sua cor. Você vai ver aonde você está localizado ou localizado nesse tempo e espaço. Qual parte do Criador você é? Muito bom, estamos em harmonia. Vamos seguir. Vamos para a próxima. Lei da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Muito bem. Feche os olhos. Aproveita a experiência e se deixe conduzir por essas palavras. Tudo é duplo. Olha dentro de vocês. Tem um duplo aí? Se tudo é duplo. Tem uma outra parte sua? Tem um outro eu? Vamos pensar assim? Quem é real? É você que está do lado de cá ou esse eu que está do lado de lá? Se tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Veja a sua outra polaridade. Se for homem, precisa da mulher. Se for mulher, precisa do homem. Olha que interessante o seu corpo. Como ele foi construído? 2 olhos, 2 ouvidos, um buraco de entrar, um buraco de sair, não é assim? Então observe tudo é duplo no nosso corpo. Nosso próprio corpo é duplo. Lado esquerdo, lado direito. O universo espelhado em cada ser humano. Vamos mais fundo. Fecha os olhos e vai mais fundo. Agora vamos ver a duplicidade entre luz e trevas. Quem é o real? É a luz? Ou é as trevas? Visualize agora o símbolo do Yin e do Yang. Você vai ver que tem um preto e um branco. Dentro do branco tem o preto, do preto tem o branco. Se tudo é duplo para o lado de fora, é duplo para o lado de dentro também. Agora vamos conciliar os paradoxos. Todos nós somos um paradoxo. Feche os olhos e busca suas meias verdades. Vai mais fundo e busca se conciliar com você mesmo. Quem de fato você é? Quem é o agente observador que está aí dentro? Você é seu corpo? Você é seus sentimentos? Nós somos a nossa mente? Agora sim, agora estamos em harmonia. A sessão alcançou uma harmonia nessa lei. Vamos seguir. Vamos ao próximo. Lei do ritmo. Vamos lá? Se concentra aqui na minha voz, pode manter o olho fechado. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Sobe e desce. O ritmo é a compensação. O ritmo é a compensação. Feche os olhos e entre nessa lei. Lei do ritmo. Fluxo e refluxo. Veja as marés que tem dentro de você. Nós somos seres emocionais, temos altos e baixos. Temos momentos de alegria e momentos de tristeza. Momentos de ansiedade ou depressão. Esse é o nosso normal. Observe isso. É a lei do ritmo em atuação dentro de nós. Nós nos construímos assim,
para viver essa montanha russa. Toda vez que nós buscamos algo externo, como um remédio, por exemplo, a gente está abandonando o nosso próprio propósito. Então, sinta a lei do ritmo, o fluir que existe dentro de você, as emoções, o corpo astral. Esse é o corpo astral. Vai um pouco mais fundo agora na sua compreensão. Vamos chegar na lei do karma e do dharma. Ali nós temos as compensações. O equilíbrio da nossa balança interna. Localiza. Todos vocês têm essa capacidade. Localiza a sua balança interna. Veja que por conta dessa balança, vocês escolheram fazer coisas nessa vida. Nós não somos vítimas. Nós escolhemos a lei do ritmo. Nós escolhemos a compensação. Observe. Feche os olhos e observe a compensação. O que você está compensando? Excelente. Aí nós estamos em harmonia. Muito importante agora. Muito importante. Invoque a misericórdia. Feche os olhos. Invoque a misericórdia. Busque dentro de você a sua própria misericórdia. Observe que o que você está compensando, muitas vezes com dor ou sofrimento, não é necessário. A misericórdia pode abreviar isso. Excelente. Nós estamos em harmonia. Podemos passar para a próxima. Então, passamos para a próxima. Lei do gênero. Lei do gênero. O gênero está em tudo. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios. Tudo tem seus princípios. Masculino e feminino. Masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos de criação. Observe o masculino e feminino dentro de você. Aproveite que você está na borracheira e veja que você já foi masculino e já foi feminino em vidas passadas. Inclusive pode vir até um número aí de quantos masculinos você já foi, de quantos femininos você já foi. Aproveite essa oportunidade. Agora aproveite essa oportunidade e veja o que você fez com o masculino que lhe foi oportunizado e o que você fez com o feminino. Invoque novamente a misericórdia dentro de você e peça para a Mãe Divina te auxiliar a limpar coisas que você fez com o masculino ou que fez com o feminino, que não são adequadas para o que você pensa hoje, para o que você sente hoje, para o que o seu coração define hoje. Pode aproveitar essa oportunidade que tem bastante luz aqui, tem um ambiente repleto de luz e mestres que estão nos ajudando a fazer essa transmutação. Vai um pouco mais fundo agora. Fecha os olhos e vai mais um pouco mais fundo. O gênero está em tudo. Veja agora o Criador. Agora observe o Pai como alfa. E agora observe a Mãe como ômega. Agora repitam comigo. Eu sou alfa e ômega. Sinta aí dentro de você. Sinta essa verdade do alfa e do ômega. O princípio e o fim. Muito bom. Estamos em harmonia. Podemos seguir. Vamos à próxima. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei.
Observe agora as suas leis internas. Observe que cada pensamento, sentimento ou atitude que você fez nessa vida ou em outras, nessa existência ou em outras, nenhuma delas escapa à lei. Agora olhe para você mesmo, feche os olhos e olhe para você mesmo. E observe que você tem leis internas que te orientam, que te guiam, que mostram para você o que é adequado e o que não é adequado. E como é no mundo humano, é no mundo espiritual. Quando a gente segue as orientações da lei, vamos bem. Quando não seguimos a orientação da lei, vamos mal. Não existe o bem e o mal. Existe o nosso comportamento diante da lei. Compreendam isso. Feche os olhos e interiorize isso. Não existe o bem e o mal. Existe o nosso comportamento diante das leis cósmicas e espirituais, aquilo que nos guia, que nos orienta. Vamos mais um pouco mais profundo dessa estrutura. Feche os olhos e busque a sua balança interior. Se coloque diante do mestre Anubis. Feche os olhos e sinta isso. Anubis é um representante da lei. Agora observe ali o seu karma e o seu dharma. Essa é uma boa forma de nós entendermos essa lei de causa e efeito. Porque não faz diferença se foi na vida passada, ou na anterior, ou 10 lá para trás. Está tudo aí dentro de você, dentro de nós. Eu vou me incluir nessa, tá? Invoque novamente a misericórdia por meio da Mãe Divina. Sinta essa misericórdia fluindo dentro de você e você pode ver que tudo pode ser transmutado. Porque misericórdia também é lei. Excelente, estamos em harmonia. Muito bem, agora nessa parte vocês não precisam repetir. Vocês apenas vão fechar os olhos e me deixar guiar vocês por esse caminho. Eu vou fazer a leitura da tábua de esmeralda. E vocês vão sentindo cada frase. O mestre vai guiar vocês até vocês terem uma interpretação do que está escrito aqui. Se vocês tiverem alguma dificuldade de entendimento interno, o mestre Hermes, Trismegisto, vai guiar vocês no mundo interior. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, tá? Então vamos lá. Não tem necessidade de repetir agora. Feche os olhos e deixe essas verdades chegar no seu coração. Começando. É verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima. O que está em cima é como o que está embaixo. Para realizar os milagres de uma única coisa. E assim, como todas as coisas vieram do Um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. O Sol é o Pai. A Lua é a Mãe. O vento o embalou em seu ventre. A terra é sua nutridora. O Pai de toda a telesma do mundo está nisto. Seu poder é pleno, se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra e recolhe as forças das coisas superiores e inferiores. Deste modo, obterás a glória do mundo. E se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso de todo poder.
vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo que é sólido. Assim o mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão, fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Deixa essas palavras entrarem dentro de vocês. Sintam a palavra do mestre Hermes, penetrando cada vez mais fundo e trazendo essas orientações para vocês. Muito bem, pessoal, o exercício está concluído. Eu agradeço a participação de todos. Tá? E agora nós temos mais uma sequência da sessão por músicas. Tá? Então, aqueles que ainda não pegaram a borracheira ou estão muito ainda num nível muito superficial, se quiserem beber mais um pouquinho de chá para a gente pegar mais força aí, tá? Então, agradecido. Até daqui a pouquinho. Então, coração cheio de gratidão e amor, gratidão, Miguel, Dani, não só de abrir a casa de vocês, como de participar. Gratidão, Gilberto, Fábio. Gratidão, amor. Gratidão. E gratidão a todos vocês. Gente, foi lindo ver vocês nos processos de mestre de si mesmo. É isso. Às vezes não é fácil, mas a gente está amparado, tá vendo? É confiar na sua luz, é ir se conhecendo, ir tirando as camadinhas, e perdoando, e expandindo o amor e confiando. Hoje eu escolhi confiar e deu tudo certo. Sempre dá, não é? Então, gratidão a vocês. A minha palavra para vocês é uma frase simples: você, mestre de si mesmo, né? Esse caminho é individual, apesar de a gente estar indo para o coletivo, né? O caminho é individual. Tem que mergulhar para dentro, tem que ir lá olhar o que tem lá que está incomodando, que precisa mudar. Tem que também subir, tem que buscar mais de você mesmo. Mas esse caminho é individual, porque ninguém pode fazer o caminho por vocês. Mas todos juntos fica mais divertido também, né? Gente, gratidão. Né? Foi uma sessão muito corajoso. abençoada. Tá todo mundo bem? É isso. Quer falar alguma coisa? Todo mundo Não? muito corajoso de estar aqui. Gratidão. Gratidão. E depois, só para lembrar que vai ter jantar, daí vai ter parabéns e vai ter fogueira. Gratidão. Bom, já que está todo mundo bem, né? Mas esse a gente pôde hoje, né, investigar um pouco do nosso universo interior, né? Essa sessão do Hermes é muito para isso, né? As leis que regem aí, Hermes resumiu em 7 leis, né? Praticamente o universo, praticamente não, o universo. E o universo no grande é o universo no pequeno. Então, para quem conseguiu realmente fazer uma observação interna, né, dessas leis, é maravilhoso, porque você entende como as coisas funcionam, né, tanto para dentro quanto para fora, né? Então, essa é a beleza de você, como a Marina colocou, de você se conhecer, de você se integrar, né? Palavra da moda, né, Felipe? É integração, né, hoje. Mas é importantíssima essa questão de você observar o seu universo interno, né? A gente precisa parar um pouco, né, ter esse tempo para gente, para poder fazer a investigação, e aqui essas 3 horas e meia que a gente passa junto aqui serve para isso, né? Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, alguns não ficam tão bem, outros tão bem. Isso faz parte, né? Os universos particulares ali que vão ditar todo o nosso trabalho interno. Então, agradecer essa egrégora formada, agradecer aos mestres que estiveram presentes aqui hoje, agradecer a Hermes, ao mestre Saint-Germain, a mestra Nada, a Hilarion, pela presença hoje aqui, e tantos outros que estiveram e ajudaram aqui no trabalho de cada um de vocês. Porque todos nós fomos ajudados no nosso trabalho interno. Então, agradecer aos donos da propriedade, né, pela participação, por ceder o espaço para esse trabalho. Marina, José,
né, pela coragem de trazer um trabalho desse, né, que não é fácil. E ao Gilberto por nos entregar realmente essa obra de arte que é uma sessão instrutiva. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Por favor. Pessoal, então, chegou a hora da gente concluir, não é mesmo? Então, assim, de fato, uma sessão instrutiva não é a construção de uma pessoa, tá? A sessão instrutiva é uma construção coletiva. Então, todos nós participamos. Então, tudo que foi feito aqui foi feito de forma coletiva. A minha parte é como que um guia, um instrutor. Sabe, guia de turismo, assim, né? Agora vamos para cá, agora vamos para lá. Mas no fundo, vocês mesmos que fizeram essa sessão. O mestre, ele pode até pavimentar uma estrada, mas é você que anda por cima da estrada. Isso ele pode fazer, ele pode contribuir nesse sentido. Então, o meu papel é esse. Agora vamos, assim, aos fatos, né? Por que eu estou aqui, né? Porque, assim, quem é o Gilberto, né? Quem é essa pessoa que está diante de mim e o que ele está fazendo aqui? São as perguntas mais básicas, né, que a gente tem, não é mesmo? Então, primeira coisa, eu estou aqui, os únicos responsáveis são ali, aqueles dois lá, a Marina e o José. Então, eu quero agradecer de coração por vocês terem me convidado para vir aqui, por ter organizado esse espaço, organizado essa oportunidade, assim, com um carinho, com um amor, uma dedicação extraordinária. Então, primeira coisa, os responsáveis, né? Marina e Zé, que são um casal que já recebeu as instruções que nós temos para dar para qualquer casal que queira, e eles estão fazendo essa representação aqui. Agradeço novamente o Fábio e a Michele são os representantes lá de São Paulo, né? Então, quando a gente tem uma sessão lá em São Paulo, que de repente não dá para fazer em São Paulo, a gente desce para São Roque, né? Ali, porque no São Roque é mais tranquilinho. A gente desce para São Roque, mas eles são os representantes lá. E quero agradecer ao Miguel e Dani. Então, quero agradecer vocês pelo espaço, extraordinário espaço. Assim, quando a gente começou a sessão instrutiva, no campo da espiritualidade, no campo energético, porque é sinônimo, tá? Espiritualidade e campo energético são a mesma coisa, né? Então, a hora que a gente estabeleceu o campo aqui, porque tudo é leitura de campo, é um campo quântico que a gente estabelece, né? Quando a gente estabeleceu o nosso campo quântico aqui, para trazer a sessão instrutiva nesse formato, a egrégora local veio conversar comigo. Eles vêm para saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, não é mesmo? Claro, essa pergunta é básica, né? Quando eles me reconheceram, porque no mundo espiritual nós temos uma assinatura energética, né? Assim que eu estava mostrando para vocês, tipo uma digital. Quando eles me reconheceram, eu falei assim, nossa, mestre, você está aqui? Oh, que prazer que você veio e tal, assim. Não, a gente já está se retirando, está tudo certo, está com você, pode seguir aí. Aí eles se retiraram e fizeram um campo externo assim, protegendo de qualquer energia que pudesse vir aqui para atrapalhar o nosso. Mas foi uma coisa muito rápida. Então, parabéns, Miguel, por essa energia que vocês têm aqui, que me reconheceu rapidamente. Isso significa que a energia, porque o que é a energia de um ambiente? É a extensão do dono, entendeu? Então, essa egrégora, né, essa energia, me reconheceu rapidamente e já me deu carta branca. Falou, pode fazer, faz a sessão aí que está tudo certo. Então, agradeço de coração essa disponibilidade, né, de permitir que a gente faça o nosso trabalho, né? Bom, agora o objetivo de nós estarmos aqui. Qual que é o objetivo de nós estarmos aqui? Primeiro, trazer uma experiência para vocês. Uma experiência com a ayahuasca diferente, de repente, de outras que vocês já tiveram. Então, essa é uma experiência única. Esse formato foi nós que desenvolvemos. Então, isso aqui é uma coisa inédita. Não tem esse formato em qualquer outro lugar. Pode procurar. Isso é um formato nosso, desenvolvido, né, eu chamo de tecnologia espiritual. É uma tecnologia que envolve a espiritualidade para trazer para vocês, no fundo, é um convite. E qual que é o convite que eu faço para vocês? Nesse momento, a minha função, eu tenho muitas funções, tá? Mas nesse momento, a minha função é ir de cidade em cidade fazendo convite. E que convite que é esse? Que é o convite para entrar na escola de mestre. Entendeu?
Aí vamos entender, então, o que é a escola de mestre, o que é a ascensão, para que isso serve, aonde que isso vai me levar, quais as vantagens que eu tenho de produzir isso, não produzir isso, né? Então, aqui tem o livro, né, que eu já mostrei para vocês, né? Ó, aqui tem um detalhe muito importante desse livro aqui, que o meu nome está aqui em cima, tá? Mas ele é pequenininho, tá bom? Quem escreveu o livro está em letras grandes aqui. Tá vendo aqui, ó? Quem escreveu o livro está em letra bem grandona, o meu é o cara que digitou, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que funciona esse caminho da espiritualidade. Então, o livro fala das chaves do processo de ascensão. Então, vamos entender o que é processo de ascensão, né? Se eu vim aqui, trouxe esse formato da ayahuasca para vocês, e estou fazendo um convite, a gente precisa entender o que é ascensão. O que é ascensão? E aonde que isso me leva? Para que isso serve? Bom, então, começo do começo do começo. Nós, como seres espirituais, viemos para a matéria. No momento que a gente entra na matéria, o que vai acontecendo com a nossa consciência? Adormecendo. Adormecendo, adormecendo, adormecendo. Por quê? Porque nós estamos entrando num reino animal. O nosso corpo, em essência, é um corpo animal. Entendeu? Então nós vamos entrando ali, vamos entrando e vamos ficando animal. Vamos virando animal. E foi isso que nós fizemos. A gente entrou aqui e foi cada vez mais fundo, e foi cada vez mais fundo, até que a gente ficou com essas características animalescas. Agora, a Escola de Mestres tem a seguinte proposta. Olha, vamos identificar o que são essas características animalescas nossas e vamos limpar. Característica animalesca é a mesma coisa que ego, é a mesma coisa que elemento denso, é a mesma coisa que trevas, entendeu? Então, conforme a gente faz um processo de limpeza dessas trevas, nós vamos ascensionando, a gente vai subindo. Entendeu? Então, nós já somos, em essência, divinos por natureza, mas nós optamos por ter uma experiência na materialidade. A hora que a gente desce, dorme. Perde a consciência. A gente deixa de saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, quantas existências eu já tive nesse planeta, qual que é a minha verdadeira missão, da onde que eu vim, né? Porque todos nós viemos de fora, entendeu? O planeta é tipo uma casa de aluguel, né? Mas vamos pensar assim, né? Ó, vou para a praia, vou alugar lá uma casa por 7 dias, não é isso que a gente faz? É a mesma coisa. A gente veio para cá, alugamos a terra por alguns milhões de anos e estamos aqui. Entendeu? Nós somos de fora, entendeu? E isso nós precisamos compreender, que no momento que a gente entrou na matéria, nós perdemos a consciência. Tá? De tempos em tempos, vem mestres para trazer essa informação para o despertar da consciência. Então esse é o fundamento do convite. O processo de ascensão é o despertar da consciência. E o despertar da consciência, ele tem regras muito simples e básicas. Porém, se a gente não fizer, nada acontece. Primeira regrinha muito simples e básica. Reconhecer as trevas que estão no nosso interior e limpar elas. Pronto, é isso aí. A sessão instrutiva, vocês devem ter observado que a ayahuasca levava vocês lá para baixo, fazia um olhar nos mundos inferiores, né? Depois levava vocês lá para cima. Tudo isso é estratégia. As músicas foram colocadas de forma certinha. Ó, agora, gente, nós vamos descer. Agora, gente, nós vamos subir. Entendeu? Para que vocês experimentem essas várias instâncias do ser que vocês são. Bom, no processo de subida, precisa do quê? Energia. Não tem nenhum tipo de máquina nesse mundo aqui, seja ela máquina eletrônica ou máquina orgânica, que funciona sem energia. Então, aqui, né, quando vocês olham para esse símbolo, que eu falei para vocês que ia falar no finalzinho, né? Quando vocês olham para esse símbolo tem um significado muito especial. Esse símbolo aqui é o símbolo do alquimista. E o que é o alquimista? O alquimista, né, no sentido de transmutação, é o que faz. Tá vendo essa haste que fica aqui no meio? Tá vendo ali, ó? Ó, essa haste que fica aqui no meio representa a coluna. Essa bolinha que fica aqui em cima, esse é o símbolo do Hermes, tá? Símbolo do mestre. Essa bolinha representa a cabeça. Essas cobrinhas laterais que correm aqui, elas estão na nossa coluna, uma trançando com a outra, assim. Só que aqui é bidimensional, então você acha que é assim, né?
Mas não é, é assim, ó. Entendeu? É tipo bobina. Uma bobina assim. Aí vem aqui em cima. O que acontece quando a gente faz energia passar por uma bobina? A gente gera campos eletromagnéticos. E isso faz a nossa coluna virar de fogo. Nossa coluna vira um fogo. Isso é chamado no mundo interno, no mundo esotérico, de Kundalini. Vocês já viram figuras egípcias que tem uma cobrinha que sai aqui na testa? É o símbolo do Kundalini. O Kundalini desperto, ele faz esse caminho pela coluna, vem aqui, sai aqui na testa, assim, uma cobrinha assim. E vocês podem observar que o símbolo da cobra, o símbolo da serpente, está em várias culturas. Está na egípcia, está na cultura até cristã, está lá atrás com Moisés, né? Está na cultura maia. Se vocês, por exemplo, forem visitar índios, né? Uma tribo indígena lá no Amazonas, que não tem contato nenhum com a gente, nunca ouviram falar do Hermes, nunca ouviram falar de uma civilização egípcia. Lá, quando eles bebem a ayahuasca, sabe o que eles veem? A jiboia. Então, o símbolo serpentino é um símbolo universal. Tá? Esse símbolo universal, que é o que nós chamamos de Kundalini. Kundalini é um nome que vem lá da Índia, né? Um nome que vem de uma língua antiga chamada sânscrito. Então, essa cultura serpentina está em todos os lugares que vocês forem pesquisar. Entre os maias, por exemplo, tem a serpente emplumada, que é o Quetzalcoatl, que é um mestre lá na cultura deles. Então, vocês podem pesquisar onde vocês quiserem. Então, o verdadeiro fundamento de eu estar aqui é fazer esse convite. Se vocês querem entrar para essa escola, a qual vai despertar o Kundalini. E esse despertar do Kundalini está aqui. Não é mais segredo, tá? Porque antes era segredo, entendeu? Está aqui. A tábua de esmeralda, que eu fiz a leitura aqui, da tábua de esmeralda, está revelada aqui. Tem um capítulo que é específico para ela, da tábua de esmeralda. Revelada. Item por item, o que significa cada frase, o que significa cada palavra. Está aqui, tá? Nesse livro. Então, basicamente, esse é a proposta, né? De eu estar aqui, trazendo essa ayahuasca nesse formato e fazendo esse convite para vocês, né? Se vocês querem viver essa experiência da mestria, que é aquilo que a Marina falou para a gente, né? Que é mestre de si mesmo, porque o mestre não é mestre dos outros não, tá? Entendeu? Então, assim, o mestre é mestre de si mesmo. Ele vai organizar seus pensamentos, ele vai organizar seus sentimentos, ele vai organizar sua energia, ele vai transmutar tudo dentro dele. O que é trevas, ele vai transformar em luz. Porque é isso que o alquimista faz. O alquimista transforma o chumbo em ouro, não é assim? O que é o chumbo? É lógico que essa é uma linguagem metafórica. O chumbo é o chumbo da personalidade. São as nossas dificuldades interiores, é a nossa dificuldade com o outro. Então, essas são as nossas densidades. Aí, o alquimista, ou a alquimista, tanto faz, né, e vale para o homem ou para a mulher, pega esse material, que é o material que vem do ego, lembrando que ego é igual a animal, que é consequência da nossa entrada na matéria, entendeu? Quando a gente transmuta isso, nós saímos dessa condição. Isso foi deixado pelos egípcios porque a escola de mestres, ela existe desde sempre e vai existir para sempre. Mas no Egito, ela teve um auge. Então, grandes mestres passaram, né, por essa escola e aprenderam nessa escola de mestres. Por exemplo, a figura da esfinge, né? Se vocês olharem para ela, vocês vão ver que ela tem um corpo de animal, mas a cabeça é de gente. E todo mundo quer saber o que ela significa, afinal de contas. O que significa a esfinge? É muito simples. Da onde nós viemos? Animal. Para onde nós vamos? Cabeça, né? Virar gente, entendeu? Nós vamos virar homens e mulheres de verdade. Mas para isso eu preciso fazer um trabalho com o meu animal interior, que é o que nós chamamos de ego, que é o que nós chamamos de elemento denso, e que tem vários nomes pela história da humanidade, né? Entendeu? Lá no Egito a gente chamava de demônios vermelhos de Sete. Sete representando o caos e Osíris representando a ordem. São representações, tá? Então, cabe a nós termos a compreensão desse processo e
seguirmos o nosso caminho interior. Eu fico à disposição de vocês, aqui, eu vou ficar bastante aqui, a gente pode bater um papo, né, sobre todas essas coisas. Quem quiser entrar em contato comigo depois, assim, gostei da sessão, quero entrar em contato com o Gilberto, tenho meu cartãozinho aqui, eu dou para vocês podem entrar em contato, né? E se vocês quiserem fazer alguma pergunta dessa sessão que nós vivemos, também fique à vontade, pode perguntar. Eu acho que faltou falar, Gilberto, que as sessões instrutivas não têm fins lucrativos, né? E nem o livro, né? Sim, sim. O livro, né, tanto esse aqui da mensagem cósmica, quanto esse aqui do Eu Sou o que Eu Sou, eles não têm nenhum tipo de fim lucrativo, né? Do jeito que chega lá a nota fiscal para mim, a gente repassa. Por isso que ele custa R$27, tá? 27 é só o custo mesmo. Como é que você pôde fazer isso sem fins? Sim. Quando nós estamos pleiteando uma vaga na Fraternidade Branca, então nós estamos pleiteando uma vaga para se tornar um mestre representante da Fraternidade Branca. A Fraternidade Branca tem regras, todo lugar tem regra, né? No mundo físico tem regra, no mundo espiritual também tem, né? Então, nós fazemos um acordo. Qual que é o acordo? O acordo é ensinar sem cobrar absolutamente nada. Então, eu venho aqui, eu não ganho nada para estar aqui, né, de dinheiro, né? E eu vendo o livro... Tá fazendo sua composição. Porque exatamente, né? Moedas cósmicas. Porque tem essa outra parte que são as moedas cósmicas. No mundo espiritual tem umas moedas mais ou menos desse tamanho que são de ouro puro. Exatamente. Então, esses são os tesouros do céu. Você lembra que Jesus fala sobre os tesouros do céu? Você não busca nada no mundo aí não, porque isso aí vai virar tudo as traças vão comer. Daí ele fala assim, procure os tesouros do céu, não é assim? Os tesouros do céu, no mundo espiritual, são moedas mais ou menos desse tamanho, muito bonitas, e elas são de ouro puro. Nós ganhamos essas moedas quando a gente entende a fraternidade branca, e começamos a prestar serviço, né, em relação à fraternidade branca. Então, num momento eu tomei essa decisão da minha vida, comecei a seguir o meu caminho interior, e para isso eu fiz esse acordo interno. Para eu poder escrever esse livro aqui da mensagem cósmica, eu precisei me comprometer de que eu não ia ganhar nada com ele, entendeu? Para eu escrever aquele lá também, eu precisei também me comprometer. E também de visitar os locais e ir em todos os lugares que me convidassem, sem ganhar absolutamente nada em relação a financeiro daqui do mundo humano. Mas o que traz para mim, no sentido interno, é uma felicidade incrível, imensa, assim. A sensação é como a sensação de plenitude. Então, a melhor forma de a gente viver nesse mundo é servir. Então, no momento que eu venho aqui e sirvo, né, eu sou útil no sentido de trazer um esclarecimento, de trazer o livro, de trazer a ayahuasca, de trazer esse formato musical. Então, eu estou servindo aquele que me enviou para o mundo. Então, isso me traz a maior de todas as felicidades. Então, o dinheiro nessa parte, ele sobra, entendeu? E olha que coisa boa, né? Eu venho para São Paulo e posso compartilhar com vocês esses momentos extraordinários. Sou muito bem recebido aqui, né? Sou muito bem recebido lá na casa do Fábio. Então, assim, a vida, ela vai, sabe? É como se fosse um rio de prosperidade e abundância e de felicidade. Esse rio vai nos guiando. Eu chamo ele de corrente da prosperidade, né? Ou da bem-aventurança, né? Então, é dessa forma que eu vivo aqui no meu mundo interior, por essa forma de atuar. Então, trazendo esse esclarecimento para vocês, e qualquer um de vocês pode viver isso também, não é uma exclusividade minha. Basta vocês fazerem matrícula na escola de mestres. Aí vocês vão pleitear uma vaguinha também. E vou falar uma coisa para vocês, tá tudo a favor agora, viu? Tá tudo a favor. Olha, você quer entrar na escola de mestre? Tem um mestre para te ensinar, nós temos uma ayahuasca muito boa, tá tudo escrito nos livros. Basicamente, você vai precisar seguir 3 regrinhas muito simples e básicas. Primeiro, você vai olhar para dentro de você mesmo e vai encontrar essas trevas interiores e vai limpar. Segundo, você vai precisar entender o que é energia e começar a transmutar a energia.
Essa regra é básica, tá? Esse é o arroz com feijão da espiritualidade. E depois que você estiver fazendo a primeira e a segunda bem feito, aí você faz a terceira, que é ensinar para os outros, que é chamado de terceiro fator. Então, primeiro, segundo e terceiro fator. São 3 coisinhas básicas só. Mais alguma pergunta, gente? Não? Primeira, morrer em si mesmo. Segunda, nascer em si mesmo. Porque se você não morre, você não nasce. Né? Hoje mesmo, 3 mestras me procuraram. A Selene, a Perséfone e a Ártemis. Porque eu falei para vocês, eu tenho muitas funções. Né? Uma das funções no mundo espiritual é produzir a morte e a ressurreição dessas deusas. Né? Então, assim, no mundo espiritual, eu sou o sujeito da espada. Mas não entendam isso como uma coisa ruim. Porque se elas não morrerem, elas não nascem. Então essas deusas estavam pedindo uma oportunidade de nascer aqui no mundo humano. E para elas nascerem aqui, o que precisava acontecer? Morrer. O único jeito de nascer aqui é morrer. Quando uma pessoa morre no mundo humano, quando a gente perde o corpo, sabe o que acontece? Imediatamente aquele princípio, né, que é o princípio que vai reencarnar, ele já se conecta no outro espermatozoide. É instantâneo. No mundo espiritual ela vai fazer umas recapitulações, mas o princípio reencarnante já está conectado lá. Pode ser que aquele espermatozoide esteja numa criança ainda. Então aquela criança vai crescer, né? De repente vai passar 20 anos para ele poder nascer, mas já está conectado. Vida e morte são as 2 faces da mesma moeda. Se vocês compreenderem a morte, vocês vão compreender a vida, porque as 2 estão juntinhas. As 2 caminham bem juntinhas. Então, uma das propostas, que é o que a gente chama de primeiro fator, é morrer em si mesmo. Mas o que morre? As nossas trevas interiores, os elementos densos. E o que nasce? As virtudes. Então quer dizer que a luz, olha que coisa interessante, né? Observe essa lógica que tem por trás dessas informações que eu estou trazendo para vocês. A luz precisa sair de algum lugar. Ela não simplesmente não... Ele tá muito alto ainda. Deve ter bebido um meio litro de chá. Quer sentar aí? Vira o mestre. Aí. Ele demora um pouquinho para pegar a borracheira, né? Aí ele bebe uns copos cheios, depois ele passa apurado. Né? Porque às vezes o chá demora um pouquinho para fazer efeito, né? Aí o efeito vem depois. Por isso é até importante a gente conversar um pouquinho aqui para dar uma acalmada. Né? Ele ainda está lá no mundo de Narnia, ele tem que voltar para cá. Bom, pessoal, só para concluir então essa fala, compreendendo a morte, você compreende a vida. Então aí você junta essas 2 coisas. Aí, morre e nasce. Morre e nasce. Isso vai se tornar uma constante na nossa vida. O caminho da mestria é morte e nascimento. Morte e nascimento constantemente. Vamos traduzir isso de uma maneira simples de vocês entenderem. Biologicamente, todo instante, todos os dias, morre células, não morre dentro da gente? E todo dia não nasce células? A pergunta é, e isso acontece assim, a gente renova o nosso corpo várias vezes. Cada 2 anos, por exemplo, a gente renova quase tudo no nosso corpo. A pergunta é, por que essas células nascem e ficam, de alguma forma, problemáticas, defeituosas? Por que a gente, já que a gente está nascendo de novo biologicamente, por que essas células já não nascem de uma forma diferente? Quer dizer, assim, a gente continua saudável. Por que elas vão nascendo e a gente vai perdendo essa característica da saúde? Porque elas estão programadas. Cabe a nós fazermos uma nova programação para elas. Então aí nós vamos tirar a programação antiga e vamos colocar uma programação nova. Por exemplo, uma pessoa que tem mágoa. Aquela célula morreu, olha que coisa interessante isso, né? Aquela célula morreu, daí ela vai nascer de novo. Não é assim que é o processo nosso interno?
Aí aquela célula, para ela nascer, ela precisa de um molde. Qual que é o molde? O molde é o corpo astral. Entendeu? Que nós chamamos de perispírito, os espíritos chamam de perispírito, né? Os gregos chamavam de eidolon, no Egito a gente chamava de Ka, né? São vários nomes para a mesma coisa. Então daí ela precisa de um molde. No momento que ela vai nascer dentro de nós novamente, ela pega aquela informação e nasce com aquelas características. Então nada mudou. A pessoa estava magoada aqui, no dia seguinte ela continua magoada, e aí vai, não é assim? Agora vamos mudar o cenário. A pessoa está magoada, não está? Aí, leia aqui no meu livro, vai achar lá uma coisa chamada Lei do Perdão. No momento que você faz a Lei do Perdão, uma quantidade enorme de sujeira, né? Sujeira, coisas ruins, mágoas, ressentimentos, desaparece dentro de você. Daí o que vai acontecer com a sua célula? Ela morreu, não é assim? E ela vai renascer sem aquela programação. Então, morte e ressurreição, biologicamente falando. Então, vocês podem se autoconstruir, ou vocês podem nascer o tempo todo, morrendo e nascendo, e construindo um corpo completamente novo. Ou seja, esse corpo animal, ele vai se tornar o corpo do mestre, ou da mestra, desde que você faça esse procedimento de limpeza. E desde que você aprenda a transmutar suas energias. Entendeu? Agora, se você não fizer nada, nada acontece. Porque as células seguem uma programação que já está lá dentro delas. Então, no livro, o que vocês vão encontrar no livro? Técnicas, por isso que eu chamo de tecnologia espiritual. São técnicas de autotransformação. Você vai mudar a si mesmo. E o único que pode mudar é você. Porque as leis são internas. Então é dentro de você. Mesmo que venha o maior de todos os mestres no planeta, ele não tem direito de entrar dentro de você e produzir uma mudança, sabia? Não existe isso, não é permitido. Porque você é o único dono de você mesmo. Entendeu? Então o mestre ele pode orientar, ele pode proporcionar decretos, igual vocês viram aqui, ele pode trazer sabedoria, o mestre pode criar um caminho, pavimentar, deixar prontinho o caminho para vocês seguirem, mas é só o que a gente pode fazer, porque o resto é com vocês, vocês precisam trilhar o caminho é individual. Uma outra coisa que nós podemos fazer também é fazer junto. Então, nas sessões instrutivas, tem algumas que a gente faz decreto junto, tem alguma que a gente faz morte e ressurreição junto, faz a lei do perdão junto. A gente faz um exercício junto. Daí a gente pode caminhar junto, isso pode, tá? Isso é permitido. Mas entrar dentro de uma pessoa e fazer algo lá dentro dela, não. Isso não. Tá? Nós podemos dar orientações, dar instruções, dar encaminhamentos. Isso sim, é permitido. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Tá tranquila? Então, eu fico à disposição de vocês. A gente vai ficar aqui até amanhã por volta do meio-dia, né? Vamos conversar muito sobre esses assuntos, né? Tem janta, e daí peguem as coisinhas de vocês e joguem no lixo, só pra gente deixar tudo organizado. Tem balde que precisa limpar também, né? Daí tem o jantar, muito gostoso. Muito bom. Só pelo cheiro, né? É isso, pessoal. Muito obrigado por me escutarem. Estamos por aí. Valeu. Ensina-me a confiar.